O tema é a membresia da igreja. Esse é o texto, 1 Coríntios 12, 25 a 27. Eu leio a revista atualizada de Almeida. Diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos sofrem. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos essa carta. Essa igreja em Corinto era uma igreja cristã, tá certo? Tinha as suas implicações de caráter de unidade, de caráter de aspecto cultico e implicações até que nós chamamos ético-morais. Mas era uma igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele direciona 2 cartas a essa igreja, que tinha um potencial. Então, a carta, essa primeira carta, Paulo vai dar orientações à igreja em Corinto, uma igreja gentílica, não é uma igreja como de Jerusalém. Ela nasceu num ambiente greco-romano, e por isso também tinha algumas implicações. E também, irmãos, temos que chegar a uma conclusão de que não existe uma igreja perfeita, humanamente falando. A igreja, ela, no sentido local, ela é composta de pessoas, de seres humanos, líderes humanos, passivos de falhas. Nós temos algumas situações que não devemos nos conformar, mas precisamos consertar, restaurar aquilo que precisa ser alinhado com os princípios cristãos, os princípios bíblicos, não é? Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que destacamos dentro desse texto, em relação à membresia da igreja, é a unidade que é necessária a essa membresia. Uma unidade. Esse versículo 25 que lemos, ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, uma unidade na diversidade. Percebemos que esse versículo é um chamado profundo à unidade e ao cuidado mútuo dentro da comunidade cristã, ou seja, a igreja local. Um cuidado mútuo, um amparar o outro, um suportar o outro. E eu louvo a Deus porque nós percebemos isso aqui na Piba. Talvez você que não tenha a dimensão agora, mas eu estou olhando ali para Isabel, né, que está ao lado ali da sua filha, de Priscila. Isabel, eu vi mais de uma vez dando suporte, né, Isabel? A nossa irmã Naí, a partida do irmão Valdilon há poucos dias, e Isabel, encontramos até de carro na rua, parei um pouco para conversar com elas. A Isabel presente ali, isso foi suporte. Isabel, Naí jamais vai esquecer. E nós sabemos que isso é cuidado. E assim como nós temos com outros irmãos aqui que nem demonstram isso claramente, porque fazem nos bastidores o apoio, o cuidado mútuo. E, irmãos, o propósito da diversidade é esse, é a unidade. Nós somos uma igreja, eu já ouvi de pastores que vêm de outros estados, e eles olham aqui quando nós estamos cultuando, quando vêm para os cultos de celebração, estão conosco. Ele diz: é interessante, aqui nós temos, vocês têm diversos perfis, não é? Porque não na doutrina, mas na forma. E eu comparo, às vezes, a uma grande colcha de retalhos, toda ela tecida por um artesão maravilhoso, que é Deus, que faz com que nós possamos conviver na diversidade que temos, nos perfis diversos que temos aqui, no sentido de gente, de ser gente. Nós temos aqui gente, se às vezes são gêmeos e são diferentes um do outro, apenas a aparência é que é praticamente idêntica, não é? Eu pregando em Alagoinhas da Bahia, esse ano, tinha 2 pessoas lá, 2 adolescentes. Eu digo: meu Deus, não sei quem é quem.
Os irmãos estavam lá, diferenciavam o pastor por um sinalzinho que uma tinha que eu nem percebi. E são diferentes, imagina numa família como a nossa, uma família cristã como a nossa, que para os padrões daqui do estado é uma igreja considerada grande, a PIBA. Então essa unidade precisa acontecer na diversidade. A divisão, irmãos, ela fere o corpo de Cristo. Uma igreja dividida, uma igreja que começa a se automutilar, que isso é uma doença, né, de caráter emocional e que tem implicações enormes, que ela começa a competir, a tentar agredir membros do corpo que faz parte. Então, é de fato um corpo que não está sadio. Então, é necessário que essa divisão ela seja evitada de todas as formas. No sentido, às vezes, até que a gente nota da forma de pensar diferente que temos. E, irmãos, percebemos que essa divisão no corpo, ela surge quando há negligência, competição ou indiferença. Negligência, não cuidamos, não damos a importância necessária, ou há uma competição, quem é o melhor, quem é o maior, quem faz mais, quem é o mais envolvido, quem fala melhor, quem canta melhor, quem prega melhor, e essa competição em nada contribui para o crescimento, para o aspecto sadio da igreja e também a questão de indiferença. Indiferença. Eu sei que, às vezes, para você ter o conhecimento, ter a proximidade de outras pessoas, não depende só de você. É necessário o outro corresponder. Mas, irmãos, indiferença aqui no sentido de, muitas vezes, nós temos em mente de que não devemos deixar de lado ou tapar os nossos olhos para algumas realidades dos nossos irmãos. Então, essa unidade, ela precisa ser dentro desses aspectos. Indo de encontro a eles, cada membro, nós sabemos que tem um papel único, mas todos devem trabalhar em harmonia. Todos devem trabalhar em harmonia. Não existe ninguém igual a você aqui nessa igreja, não apenas pela digital, mas pela forma que você faz. Pode até ser semelhante, alguém faz semelhante. Eu fico olhando os músicos, não é? Como eles se empenham para poder fazer a performance boa no momento de culto, que seja agradável a Deus. Os que cantam também ensaiam. Os outros ministérios se empenham para fazer o melhor. Então, nós sabemos que tudo isso é necessário e é importante, mas precisa estar afinado. Eu lembro muito bem, já fiz referência aqui, reitero, da orquestra sinfônica. Orquestra, tantos instrumentos, mas ali eles estão alinhados. Ali existe um instrumento de sopro, que é o oboé, que dá a tonalidade para fazer com que toda aquela orquestra ela esteja alinhada, afinada. E existe um supremo maestro, que não é humano, mas é divino, é poderoso. E é ele quem rege a orquestra, que é a igreja, com seus instrumentos diferenciados. Mas que o som deve ser produzido para que seja para a glória de Deus, e isso seja uma mensagem que as pessoas escutem e possam dizer: não, isso faz sentido para a minha vida. Isso alcança a minha vida. Isso alcança o meu coração. A diversidade, irmãos, não é motivo de separação. Não é. Porque se fosse assim, meu Deus, os índices de divórcio têm crescido muito. Mas nós sabemos, os que são casados, que você é totalmente diferente do seu cônjuge. Eu não é. Pode até ter alguma semelhança. Mas Deus, na sua soberania e graça, fez com que duas pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, para trazer equilíbrio ao casamento. Porque imagina os dois com a mesma personalidade, não teria o equilíbrio. Enquanto um vê o todo, o outro vê os detalhes. Enquanto um parece que as finanças, assim, elas são liberadas facilmente, aquela coisa de, não é? Vamos comprar. O outro diz: espera aí. Vamos fazer conta, se nós podemos fazer agora essa compra. Então somos diferentes e isso traz equilíbrio, mas se não for bem canalizado,
traz desequilíbrio, traz desgaste. Assim é a igreja. Nós percebemos, irmãos, então, que essa diversidade não é motivo de separação, mas sim de complementação. Complementação. A diversidade, ela complementa. Eu fico olhando como pastor e digo, meu Deus, eu queria ter esse dom e talento. E eu acho que você também às vezes pensa, eu queria. Eu não tenho a habilidade que alguns têm de realizar algumas coisas na igreja. Mas essa diversidade traz o complemento. E entendemos que ninguém, irmãos, é autossuficiente, porque nós precisamos então uns dos outros para vivermos em unidade. Esse é o primeiro aspecto, unidade. A membresia da igreja precisa estar unida. Segundo, é necessário uma mutualidade, irmãos. Versículo 26, vamos ler juntos aí? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, esse versículo aqui, a gente devia ter colocado assim, no carro, dentro do quarto. Porque tem gente que bota, às vezes, alguns anúncios, alguns escritos fora do carro, né? Eu, particularmente, não vejo problema. Eu acho que ele deve estar dentro do carro. Por exemplo, foi este que Deus me deu, né? Deus me deu. Tudo bem, o carro foi Deus me deu, glória a Deus. Bota na frente, lá na sua frente, para toda vez que você entrar, não para que os outros vejam que foi Deus que lhe deu, mas que você veja, foi Deus que me deu, então, muito bem. Veio da provisão e da graça de Deus. Porque é o versículo que tem tudo a ver conosco. Esse versículo, irmãos, ele nos lembra que ser igreja é mais do que frequentar cultos. E olha que frequentar cultos é importante. Frequentar cultos, participar dos cultos, é inclusive direito e dever de um membro da igreja. Mas é muito mais, é viver, irmãos, em comunhão. É um versículo, é um texto que nos chama a comunhão. E eu parece que quinta-feira atrasada, não é? Agora, há poucos dias, pregando na quinta-feira, eu usei algumas metáforas, alguns exemplos, a grosso modo mesmo, porque eles não chegam ainda a demonstrar o que é comunhão. Imagina o purê de batata. As batatas ali sendo espremidas, diferentes como elas são, e depois se gera um purê que se fica difícil até, impossível, aliás, de você detectar quem era quem. Isso é comunhão. Misturados, espremidos. O caldo de cana, para quem gosta e para quem pode, porque o diabético já não pode, mas para quem pode, aquele caldo de cana geladinho, mas antes dele ser gerado, é passada a cana por uma prensa, e depois a pessoa vai lá, o vendedor coloca de novo, e a gente pensa que não vai sair mais caldo, mas ele espreme novamente, e aquele caldo ali é sumo, é expressão da comunhão, da junção, quem sabe de mais de um pedaço de cana. Isso a grosso modo, porque comunhão é muito mais do que isso. Mas, irmãos, a dor de um irmão é a dor da comunidade. A dor de um irmão nosso aqui é a dor da comunidade, é a dor da igreja. Quando alguém aqui é ferido, está doente, espiritual, física, quando há perdas enormes, repentinas principalmente, aí deve se cumprir o que a própria Bíblia Sagrada diz, que nós devemos chorar com os que choram. Ninguém em sã consciência, e muito menos na igreja, estou trazendo esse ponto aqui porque pode ser que alguém se alegre, pode ser que alguém festeje, mesmo que não esboce, mas lá dentro ela disse, bem feito que ocorreu isso, merecia, bem feito. E às vezes nos esquecemos que o homem não vê o que está lá dentro, mas Deus sabe. A ira dos edomitas contra Israel, os edomitas celebraram, isso está lá nos profetas, celebraram a derrota, a dificuldade que Israel teve. E isso Deus olhou e disse, não vai ficar um de vocês da geração.
Porque Deus não aprecia e não concorda quando nós celebramos, mesmo até alguém que nós não temos simpatia nenhuma. Deus não se agrada que nós festejemos, nos alegremos com a derrota de outros. É com pesar, às vezes, que a gente ouve o anúncio de pessoas que no enfrentamento, delinquentes, são criminosos, no enfrentamento com a polícia, eles são abatidos, porque foram enfrentar o que não deveriam. Mas é com pesar que às vezes a gente recebe, irmãos, essas informações, mesmo sabendo que aquela pessoa fez mal, ela, quem sabe, tirou a vida de alguém. Quantos roubos, e o roubo é a mão armada, né, advogados? Quantos roubos, quem sabe quantas pessoas deixou emocionalmente doente. Mas nós devemos lamentar e não celebrar. Mas também, irmãos, mutualidade é nós podermos, além da dor do irmão e a nossa dor, a alegria do irmão, a alegria de quem está comigo na igreja local é a minha alegria também. E aí se cumpre o que a palavra diz: alegrai-vos também com os que se alegram. Devemos festejar, mas, irmãos, pular. E olha que, né, às vezes os mais durinhos como eu, e gordinhos assim, nós sabemos o quanto é importante celebrarmos as vitórias. De todos os lados. Quando alguém diz, olha, alcancei essa vitória, alcancei essa bênção, como nós chamamos. Que alegria. Que alegria. Mas nós vamos adiante, irmãos, e vamos perceber que essa verdadeira comunhão cristã, ela não deve ser feita apenas de palavras. De palavras, sim, mas não apenas de palavras. Mas de partilha. Partilhar com o outro. Partilhar o que nós somos e o que nós temos. Sem permitir que o outro ele tenha proveito, que não é um proveito sadio, dessa partilha. Porque aqui não há o que se falar quando se fala em partilha, em comunhão, não há o que se falar de gente que quer, muitas vezes, usar desse expediente para ficar montado, às vezes pedindo coisas, pedindo isso, pedindo aquilo, não. Inclusive, como igreja, nós precisamos ajudar de tal forma que essas questões de necessidades elas sejam minimizadas. Mas não criar um vício que é prejudicial, de ajuda contínua em determinada área. Na igreja, irmãos, ninguém deve caminhar sozinho. Por isso a mutualidade, ninguém deve caminhar sozinho. Se você entra aqui na igreja, é participante aqui da primeira igreja, e você se sente sozinho, mesmo em meio à multidão, então é preciso que você sinalize, para que a gente chegue perto de você mais. Porque lobo solitário, e olhe que lobo só vive em alcateia, mas pode ser que o lobo solitário aconteça. Lobo solitário sim, mas ovelha solitária não. Porque ovelha, ela só convive em rebanho. Ela só permanece em rebanho. Então, irmãos, a mutualidade. Nós precisamos, muitas vezes, colocar o ombro de gente que precisa chorar no nosso ombro e colocar a nossa vida como instrumento para que a vida do outro também seja abençoada. Esse é um grande desafio. Mas, por último, irmãos, além da unidade, além da mutualidade, nós temos o pertencimento. Nesse versículo 27, o último. Vamos ler juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pertencimento. Esse sentimento, que precisa ser mais do que sentimento de pertencimento, né? Por isso que não vejo problema algum você dizer a minha igreja. Nós sabemos que a igreja é de Cristo Jesus, mas a minha igreja por quê? Porque eu sou parte dela. Eu estou envolvido com ela. Depois de minha casa, porque a casa é primeiro. O lar é primeiro.
A família é primeiro, porque a igreja é composta de famílias. Depois de minha casa. Qual é o outro local? É o seu trabalho? Pode até ser. Nessa é a igreja. Que nós devemos dizer, não, isso aqui me pertence, eu tenho a ver com isso aqui. Os momentos, as horas poucas que passamos aqui. Então, cada membro, irmãos, tem valor. Não há espaço para indiferença na igreja do Senhor ou superioridade. Temos liderança. E a liderança deve ser respeitada pela membresia. Nós, enquanto líderes, pastores, diáconos, que são os oficiais da igreja, líderes de ministérios, de departamentos, precisam ser respeitados e honrados. Às vezes tem alguém no meio da igreja que acontece. Isso, graças a Deus, comigo acontece, mas se fosse maioria, nenhum pastor faz ministério. São alguns que se arvoram no direito de dizerem até o que pensam e o que querem, sem notar que é preciso um respeito à figura pastoral. Ou nós estamos brincando de ser pastores ou homens de Deus, ou nós estamos brincando de sermos igreja. Pertencimento, você não está sozinho na fé, não está sozinho nessa caminhada. Você pertence a algo maior, uma comunidade que reflete os princípios de Cristo Jesus. É o desafio nosso. Deve refletir, ou devemos refletir os princípios de Cristo Jesus. Sermos parecidos com Jesus. Responsabilidade, irmãos, é claro que existe nesse sentimento de pertencimento, porque como membro você tem uma função, e você tem responsabilidade, você e eu, no corpo de Cristo, diante dessa função, diante dos dons e talentos que Deus lhe concedeu. Respeito mútuo, porque reconhecer que todos são membros do mesmo corpo, e isso nos leva a valorizar e cuidar um dos outros com amor e humildade. Com amor e humildade. Tem gente que, irmãos, é mais difícil, eu confesso. Pastor Júnior, tem uns que nós precisamos pedir a graça de Deus, como também a membresia, em relação a alguns pastores. A igreja precisa pedir graça para dizer, meu Deus, enquanto vamos aturar, tolerar esse líder aqui entre nós. Porque nós temos também o outro lado da moeda. Homens que são intitulados homens de Deus, são pastores, sim, têm o título, mas que não vivenciam o ministério pastoral. Os interesses são outros. Mas aqui, irmãos, nos permito, os irmãos nos conhecem. Nos conhecem. Nós não somos mercenários. Não. Por isso, glória a Deus pelas nossas vidas enquanto líderes e pelo o amor e o entendimento da igreja em relação a isso. Mas esse respeito deve ser mútuo para que haja esse sentimento de pertencimento muito saudável. E aí nós vamos a considerações finais. A igreja como corpo só funciona bem quando está unida em Cristo. Quando esse corpo está unido em Cristo. Essa é a primeira consideração que nós precisamos deixar clara aqui, analisando essa palavra. A igreja como corpo só vai funcionar bem quando ela está unida em Cristo. Pode até funcionar bem a estrutura. Uma boa música, excelente, a estrutura, algo assim, que ninguém olhe, não reclame de nada, nem de nada na igreja. Olha assim a estrutura, mas não é só a estrutura. Nós precisamos entender que o corpo de Cristo precisa estar alinhado a Cristo. Porque a igreja pode ter a melhor estrutura que ela puder. Mas no ativismo dela, ou no fazer dela, ela não faz para a glória de Deus. Ela faz como marketing. Ela faz para o conhecimento das pessoas e se propaga isso. Nós daqui da Piba não queremos ser reconhecidos como uma igreja apenas histórica de 102 anos. Ou como alguns irmãos que entram aqui nos cultos de formatura, que passam aí
na rua, mas não entram, e entram aqui e dizem: meu Deus, que templo lindo é esse? Aqui é que é uma igreja na realidade, mas é o templo, é o espaço. Se não estivermos alinhados a Cristo, se Cristo não estiver em nós, comandando em nós, direcionando a igreja e nós submissos a Ele, apenas vai ser um espaço bonito. E nós não daremos vida com louvor, com gratidão, com culto. E saímos durante a semana para servir onde estivermos. Segundo, Mark Dever, que é conhecido para os que leem, ele tem um livro chamado o Evangelho Visível. Inclusive eu recomendo você, querendo comprar, vai fazer uma boa aquisição. Igreja, o Evangelho Visível, de Mark Dever. Ele diz que as igrejas que vencem as diferenças de idade, preste bem atenção, vencem as diferenças de idade, raça, idade porque assim, desde a criança até o adulto, nós somos igreja do Senhor enquanto estamos aqui reunidos. Então não é uma diferença de idade, a crise de gerações ou conflito de gerações, ele pode existir em algum grau, mas não a ponto de comprometer a unidade da igreja. Em relação à raça, aqui estamos, negros, brancos, morenos, de outras cores, enfim, estamos juntos aqui e não há racismo, ou não deve haver racismo em nosso meio, porque já foi comprovado que racismo é aprendido. A criança não nasce racista. No contexto dela é que ela aprende o que é racismo. Então, raça, e no sentido daqui, quando o Mark Dever usa, nós sabemos que é raça no sentido maior do que a questão de cor, status, formação cultural ou emprego. Quando as igrejas vencem as diferenças, elas dão testemunho do poder do Evangelho. Aqui nós temos gente que ganha um salário mínimo e temos gente que ganha muito mais. Aqui nós temos alguns que nós podemos chamar de doutores e outros que ainda não são, ou não são. Mas estamos aqui unidos. E ele cita mais, ele diz que congregações, no sentido de igreja, não são formadas apenas pelo ajuntamento dos membros, e sim por suas crenças e comprometimento. Então, o que faz sermos igreja não é apenas o ajuntamento, o culto coletivo, é o que nós cremos e aquilo que nós nos comprometemos com o que cremos. É o comprometimento com a doutrina bíblica, que não é de homens. E o comprometimento, de fato, com aquilo que nós pregamos. Encerro, irmãos, com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é a nossa convenção, quando diz que essa comentada pelo pastor Valmir Andrade, que foi presidente da Abibet e outras instituições nossas, ele comenta a declaração, e ele diz que o simples fato de arrolar-se na lista de membros de uma igreja não torna a pessoa membro do corpo de Cristo. Isso é muito sério. Pode ser que alguém esteja na lista do rol de membros da igreja, mas não esteja na igreja de Cristo, não faça parte da igreja de Cristo. Como é que acontece isso, pastor? Porque nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Até cantou, louvou, sim, mas não nasceu de novo. Não teve a vida transformada em Cristo Jesus, mesmo, quem sabe, tendo um comportamento ético exemplar, mas não nasceu de novo. E por último, irmãos, cuidado extremo deve ser exercido a fim de que sejam aceitas como membros da igreja somente as pessoas que deem evidências positivas de regeneração e verdadeira submissão a Cristo. Nessa caminhada, irmãos, e hoje esse dia é muito significativo para mim, porque exatamente hoje, 14 de setembro, há 45 anos atrás, eu era batizado nessa igreja, lá no templo embaixo, com mais alguns irmãos de minha casa também, minhas irmãs, meus irmãos, meu irmão João Batista, minha irmã Marta, minha irmã Lena, éramos todos batizados, há 45 anos atrás, um menino.
Eu vendo aqui os meninos, né? Os Davis, né? E outros. Eu digo, meu Deus, reporto-me àquele tempo. E nessa caminhada pastoral, irmãos, já vi gente, graças a Deus, poucas, porque o evangelho faz diferença, que infelizmente não deram ou não têm dado evidências de um novo nascimento. São membros da igreja, mas a conduta não está alinhada com o evangelho de Cristo. E enquanto essa pessoa permanecer dessa forma, e a igreja vai percebendo, e precisa tomar algumas decisões, que não é o caso dessa mensagem dessa manhã. De chegar para essa pessoa e dizer, sim, você vai ficar de qual lado mesmo? Que não tem coluna do meio. Ou você espalha ou você ajunta no reino de Cristo. Você está enganando a quem? A você mesmo quer nos enganar. Porque a Deus ninguém engana. Mas, irmãos, louvado seja Deus. Quantas vidas transformadas por Cristo Jesus. Uma membresia regenerada. Não uma membresia santarrona, não. Regenerada em Cristo Jesus. Que vive ou procura viver os princípios de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então vocês entenderam, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar e depois alguns avisos rápidos e a bênção, encerrando o culto dessa manhã. Senhor Deus, dessa manhã, aliás, nós agradecemos por tudo que vivenciamos aqui. Talvez, Senhor, quando saímos de casa, as pessoas não entendam como nós nos vestimos uma roupa no sol desse. Ontem até ficou nublado, mas hoje um solzão desse, Senhor. E ela nos veio sair enquanto elas passeiam com seus pets, com seus cachorrinhos. Alguns se aprontando para ir para a praia, para outros lugares. Nós colocamos uma Bíblia no braço e chegamos até aqui. Ó Deus, talvez não entendam, mas nós entendemos muito bem o que fizemos aqui. Louvado seja o teu nome. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais a oportunidade, acompanhada de responsabilidade, de sermos parecidos com Jesus. Que possamos vivenciar um evangelho na sua integridade, integralidade. Nós pedimos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.